Outro Olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O Outro Olhar de hoje traz uma abordagem que é também um outro olhar, o olhar que a Assembleia Legislativa está tendo para a educação gaúcha. Tanto se fala nesse assunto, tão pouco se faz, tão pouco muda, e o Rio Grande do Sul, historicamente, vem piorando o seu desempenho, mesmo com mais investimento. Quem propõe, então, aprofundar com um viés prático esse tema é o atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Vilmar Zanquim, que é o nosso convidado de hoje. Advogado, vereador, vice-prefeito, prefeito de Marau por 2 vezes, foi presidente da FAMURS, deputado no 3º mandato, agora presidente do Poder Legislativo, quer deixar uma contribuição junto com a sua mesa específica nessa área, para além da importância que já possui o parlamento. Está ouvindo o interior, consultando especialistas, estudando, visitando experiências que deram certo, enfim, será a nossa conversa desses 30 minutos. Bom dia, presidente, obrigado por estar aqui conosco hoje. Bom dia, Kleber, bom dia a todos os ouvintes da Band, e a alegria é toda minha em poder participar desse teu programa Outro Olhar, com essa grande audiência que tem a emissora. Esse quase conterrâneo, né? Porque Marau, você sabe, pertence à Grande Casca. Há controvérsia nesse assunto. Com muito orgulho. Mas, presidente, eu queria ouvir primeiro desta motivação, né? De pensar um tema. Pode falar tanta coisa, não. O senhor fez questão de pensar um tema. Qual é a motivação política e até pessoal para botar a mão em cima desse tema da educação? Bom, Kleber, o que nós temos percebido é que aqui no Rio Grande do Sul, talvez como em nenhum outro momento, há uma sinergia em torno desse tema. E nós queremos colaborar para que se concretizem iniciativas para melhorarmos os indicadores educacionais. Esta sinergia começa quando o governador, cobrado na campanha, assumiu um compromisso e depois de eleito reafirmou seu compromisso com a área da educação. No setor privado, nós já percebemos iniciativas também neste sentido. Nós temos organismos do terceiro setor que já tratam do tema da educação, nós temos pessoas físicas, lideranças da sociedade que estão envolvidos na discussão dos resultados da educação que é oferecida hoje, especialmente no setor público, estadual, sobretudo. E a Assembleia Legislativa, que é o único poder que representa 100% da sociedade gaúcha, não estava envolvido na discussão, no debate desse tema. Estava restrito à Comissão de Educação, que é um órgão técnico da Casa, e que, aliás, eu quero parabenizar os 12 membros desta comissão, que tão bem trabalham todos os assuntos ligados à educação, mas eu entendo que chegou o momento do próprio poder, através dos seus 55 parlamentares, estarem envolvidos nesse amplo debate que nós estamos fazendo. Exatamente. Então, nós propusemos para a mesa diretora e depois para os demais deputados e tivemos a acolhida desta nossa sugestão de que colocássemos a educação no centro dos debates nesse ano que nós estamos à frente da Assembleia, colocando esta área num patamar onde todos os parlamentares vão poder conhecer um pouco mais do tema, discutir este assunto e colaborar dentro de uma ideia que nós temos de, no final do ano, propor um marco legal da educação com uma série de propostas, né, que queremos que se tornem leis para que possamos ter aqui no Rio Grande do Sul políticas públicas de Estado na área da educação, a fim de que nós tenhamos melhorias nos indicadores educacionais do Rio Grande do Sul. E eu fiquei muito contente, Kleber, porque quando a gente levou essa ideia, nós tivemos a adesão
e tivemos a concordância de todos os deputados, não teve um, Independente de... exatamente, que mostrou-se desfavorável a essa sugestão de colocarmos a educação como o foco, né, principal dos debates na Assembleia ao longo desse ano, o que demonstra que é uma área, sim, onde se pode encontrar concordâncias, né, independentemente de ideologias políticas ou pensamentos. Agora, presidente, eu devo lhe confessar que tem uma ousadia nessa sua proposta para uma gestão de um ano. A Assembleia é sempre tida, né, até o slogan, a casa dos grandes debates. Eu noto muito uma preocupação sua, que talvez seja uma preocupação de gestor, de prefeito, né, que está na sua matriz pessoal, de chegar com alguma entrega concreta no final deste ano, né? O senhor falou ali do Marco Estadual da Educação. Para isso, qual é a metodologia? Eu vejo que o senhor está se movimentando por vários lados, ouvindo especialistas, andando no interior. Qual é a metodologia que vocês chegaram para chegar nessa depuração lá no final do ano e chegar ao marco legal, por exemplo? Ok. Bom, nós tomamos esta decisão de tratar desse tema, Kleber, primeiro com a participação de todos os parlamentares. Então, as iniciativas que nós já estamos em curso, como, por exemplo, ouvindo a sociedade através de encontros regionais, nós vamos fazer, até o mês de novembro, 9 encontros macro-regionais para discutir esse assunto. Onde eu estou vendo bastante participação, né? Todos os que fizemos até agora deu casa cheia. Né? E então a gente, no turno da manhã, faz um painel, convidamos especialistas, né? Academia, convidamos profissionais da área da educação que debatem esse tema dentro de um painel que é mediado pelo jornalista Túlio Milman, e depois nós convidamos sempre uma pessoa que tem algo a contribuir sobre esse assunto para fazer uma palestra final. E tem sido interessante esses encontros, porque a participação tem sido cada vez mais da comunidade, né? E aí eu estou falando aqui de professores, estou falando aqui de lideranças políticas, prefeitos, vereadores, lideranças do setor privado. Nós temos aí muitas pessoas que estão discutindo esse tema e querem colaborar, né? E famílias, pais que também... A comunidade escolar participa também. O que demonstra que o nosso objetivo, que é fazer esta intermediação junto à sociedade, está funcionando, né? Está dando certo, pela participação das pessoas nesses encontros. Mas, ao mesmo tempo, nós constituímos um conselho consultivo com grandes especialistas de renome nacional, inclusive, que nos auxiliam na elaboração de todos aqueles passos que nós estamos dando até o final desse ano, que vai culminar com a apresentação de algumas propostas de legislação, né, para que seja votado em plenário e depois submetido à apreciação do Poder Executivo do governador. Além disso, nós queremos, o Kleber, fazer com que a educação no Rio Grande do Sul ela volte àqueles patamares que nós já nos orgulhamos no passado, e que ao longo do tempo fomos perdendo posições para outros estados do Brasil, né? Então, hoje, por exemplo, nós estamos buscando experiências na área do ensino fundamental, esta fase da aprendizagem, no estado do Ceará. O ensino em tempo integral, nós estamos indo a Pernambuco buscar o exemplo daquele estado. O senhor disse, estamos indo, vocês estão indo mesmo, né? Eu vi que esses dias o senhor foi para um grupo de deputados lá visitar. Exatamente. E aí tem sido essa experiência? É muito interessante, porque nós convidamos todos os deputados, né? Aqueles que têm condições de participar dessas missões, e nesta última viagem que fizemos para o Ceará e Pernambuco, nós tivemos os deputados desde o PT até partidos alinhados mais à direita.
demonstrando aí também de que este assunto ele está acima dos partidos políticos, né? É um tema que deve nos unir e tem ocorrido isso dentro da casa. Então, os indicadores que nós, no passado, éramos a referência e que hoje, infelizmente, não somos mais, tem sido um grande motivador para esta união, né? Acredito de todas as greys políticas, né? E eu acho que isso é importante nesse momento. Também nós percebemos que há uma relação direta entre o desenvolvimento, né, econômico e social de uma sociedade com o nível da educação que é oferecida às crianças, aos jovens. Então, nós também temos este cuidado para com os índices econômicos, porque nós queremos que o Rio Grande do Sul, apesar de ser o quarto, quinto estado em termos de economia, né, de PIB no país, nós percebemos que quanto mais se investir em educação, mais desenvolvimento econômico. O senhor tem falado de educação para o desenvolvimento, né? Porque muitas vezes, ao longo dos anos e com a mudança social, às vezes o ensino, por exemplo, o médio foi perdendo essa conexão com a realidade do mercado de trabalho. O velho e bom ensino profissionalizante também. Exatamente, que é um grande debate que nós temos percebido, que há um interesse, inclusive, da sociedade muito forte, porque o empreendedor ele precisa de gente qualificada, né? E as famílias o que mais querem é ver seus filhos saindo da escola para um espaço de trabalho que ele tenha condições de se sustentar e progredir na vida. E nós temos, e os números demonstram isso, né, de que os países que mais se desenvolveram ao longo do tempo foram os que mais investiram em educação. Né? Então nós temos aqui no Brasil hoje 80% dos jovens não frequentam uma faculdade, não ingressam no ensino superior. Então, você tem apenas 20% dos jovens em idade que poderiam estar numa universidade que frequentam os bancos escolares. Então, você tem 80%, que é um contingente enorme de jovens que precisam sair da escola e estar minimamente preparados para o mercado do trabalho. Um mercado de trabalho altamente competitivo, inovador, tecnológico. Nós vivemos a era da conectividade. E aí nós entramos em outros pontos, né? Qual é o ensino, qual é a aprendizagem que se quer e que necessitamos dar resposta para esse tempo que a gente vive. Exatamente, necessitamos oferecer para os alunos. Então, é um debate rico que nós estamos fazendo, né? Que encontramos por parte dos profissionais desta área da educação e da própria sociedade, a comunidade escolar, muito acolhimento. Acho que as pessoas estavam pedindo que esse debate ocorresse. Eu ia dizer, no interior, mais intensa. No interior, o senhor tem ouvido isso? As pessoas, de fato, estão preocupadas e querem tratar desse assunto, porque, de algum modo, é uma área em que se mexeu pouco nos últimos anos, né, estruturalmente. E aí, querer mexer nela, muita resistência, mexer em zona de conforto, ou caiu a ficha, parece? Eu tenho a impressão, Kleber, que as pessoas estão se dando conta que chegou a hora de se tomar algumas medidas exatamente para sair desta zona de conforto. Porque senão nós vamos tratar apenas da condição da estrutura física dos 2.300 educandários que nós temos, ou das condições dos 51 mil professores, falo aqui da rede estadual, né? Que é um debate que nós também fazemos, porque a valorização da carreira docente é fundamental, né? Mas ela tem que ir além a discussão sobre a educação. É grade curricular, né? É a revisão do método da aprendizagem, porque é dos primeiros que coloca a Assembleia Legislativa a falar nisso, né? Eu acho que é importante, o Kleber, a Assembleia tem que tocar. Qualidade de ensino. Qualidade do ensino. O foco que nós precisamos é
além da estrutura física dos nossos educandários, a valorização da carreira docente, mas nós temos que ter um olhar especial para o aluno, a aprendizagem, aquilo que o aluno tem que receber nesse espaço tão importante da vida que é a escola e que o prepare para a vida e o prepare para o mercado de trabalho. Acho que isso que é importante. Então, nós concordamos com uma proposta que a gente, inclusive, observou muito no Ceará, que foi pioneiro, né? Que é a tal da aprendizagem na idade certa. Eu ia te perguntar até para tu engatares, o que te chamou a atenção lá, o Ceará, o Pernambuco, que tenha te alertado algum gatilho, poxa, que deu certo lá e aqui a gente ainda precisa evoluir? Olha, Kleber, esse aí é um exemplo? Ceará, especialmente a cidade de Pernambuco, foi pioneira, né? Nesta política. Fortaleza. Ceará foi Sobral. Sobral. Isso. Sobral. Isso. E Fortaleza também, depois adotou. Mas é o Sobral que foi o grande nome. Sobral. Isso. Então, foi pioneira, lá no final da década de 90, na instituição de uma política pública voltada para a área do ensino, na aprendizagem, nas séries iniciais, sobretudo. Né? Então, eles criaram um programa onde, no segundo ano do ensino fundamental, a criança tem que estar alfabetizada, tem que saber ler e escrever. E isso fez com que se repercutisse essa política depois em todo o estado do Ceará e em outros estados do Brasil, né? E lá, todas as crianças, e eu aqui resumiria todo esse nosso projeto, né? Daquilo que nós observamos não apenas no Ceará, mas depois em Pernambuco, teve políticas voltadas para o ensino em tempo integral, né? E depois nós temos outras experiências, São Paulo com ensino profissionalizante, mas outros estados, Espírito Santo, Paraná, já são referência também em iniciativas no ensino fundamental. O que nós observamos? Todas as crianças devem estar na escola. Tá? E eu diria aqui que o nosso desafio é toda criança e todo jovem em idade escolar deve estar na escola. Toda criança e todo jovem deve permanecer na escola. E quando ele sair da escola, ele tem que ser considerado um jovem, uma criança alfabetizada, pronta para continuar no ciclo de estudos ou enfrentar o mercado de trabalho. Resumindo, é isso. O Ceará e a cidade de Sobral foram pioneiros nesta iniciativa. Nós conhecemos lá algumas escolas que ainda continuam com este método, né? Por exemplo, todo dia, no começo da aula, a professora fazendo a chamada dos alunos, aquele aluno que não está na sala de aula, ele já vai o nome para a direção da escola, onde alguém vai saber o porquê que a criança não foi para a escola naquele dia. E assim por diante, né? Então, é a busca ativa que eles chamam, que é todos os alunos estarem na sala de aula. Acho que aqui no Rio Grande do Sul, nós podemos, fazendo as devidas adaptações, né? Fazer exatamente isso, buscar toda criança e todo jovem para que ele esteja na escola. E quando ele estiver frequentando a escola, colocar essas metas, né? Até o segundo ano do ensino fundamental ele tem que ser considerado alfabetizado, né? Nós temos que reduzir a repetência, porque a repetência ela acaba provocando uma evasão do jovem para a escola, né? Nós temos muitos desafios nesse sentido. Tinha um acompanhamento do desempenho do aluno de um jeito mais focado lá? Também, eles têm todo um trabalho de fazer com que os indicadores, né, os resultados da aprendizagem, ele esteja sempre monitorado, né, pela coordenação e quem dirige o educandário tem metas a serem cumpridas, né? Meta de alfabetização dos alunos em sala de aula. E para isso tem todo um regramento
e tem uma recompensa para aqueles diretores, né, e professores e a própria escola que atingir essas metas. Acho que é um reconhecimento importante para aqueles que se empenham e têm compromisso com os resultados da educação, né? Então, é trabalhar a educação com números, né, e com indicadores que demonstram o quanto você pode evoluir dentro de algo estabelecido de atingir metas que foram pré-fixadas. Então, eles trabalham muito com isso, né? Nós chamamos a educação baseada em evidências. E eu acho que é muito interessante nós, fazendo, como eu disse, as devidas adaptações, aplicarmos aqui no nosso estado. Eu vejo que o senhor está trabalhando numa dinâmica, ele ouvindo, né, da participação, que é ouvir as pessoas do interior, ouvir o Estado, da ciência, né, que são esses especialistas, e das evidências, os casos que deram certo. É um pouco somatório de tudo isso que vai conduzir para esse marco legal da educação lá no final da sua gestão. Exatamente. Acho que todas essas contribuições nós vamos depois fazer uma análise daquilo que é de nossa competência em poder apresentar uma proposta de leis, né? Tem alguma sugestão que talvez seja de competência privativa do Executivo, nós vamos arremeter ao governo a título de sugestão daquilo que foi coletado desses encontros, mas acho que nós podemos discutir uma série de iniciativas que me parecem importantes e que pode dar um salto de qualidade na educação. Por exemplo, o Paraná e outros estados do Brasil já têm muito bem claro definido a competência do Estado, o Estado membro, e dos municípios, cada ente, em relação ao ensino nas mais diversas fases, desde o fundamental até o ensino. O que é o papel do município, o que é o papel do Estado? Então, por exemplo... Aqui isso não está ainda tão claro. Isso não está claro, tanto é verdade que nós temos 1/3 dos alunos da rede estadual são do ensino fundamental, que vai do 1º ao 9º ano. Você olha para o Paraná, lá já está muito claro isso. Lá, ensino fundamental é com os municípios, ensino médio é com o Estado, como você encontra também no Ceará e Pernambuco. O que eu quero dizer com isso? Esse é um debate que nós temos que fazer, inaugurar esse assunto. Porque nós precisamos, aqui no Estado, respeitar as posições dos municípios, por isso que nós chamamos os prefeitos também para debaterem conosco, né? Porque não é apenas a questão de competências, as responsabilidades sobre as fases de ensino, Kleber, mas também é sobre financiamento. Claro. Nós precisamos, na medida em que o município assuma uma responsabilidade, o valor correspondente a este custo desta nova responsabilidade seja passado para o município. É todo... Competência é quem paga a conta. Exatamente. Vem o dinheiro. E é importante nós debatermos, porque se você não tem a mesma qualidade do ensino nas mais diversas fases, você tem problema ao longo do percurso da aprendizagem do aluno. Aqui colocando como exemplo, se um determinado município tem uma excelente qualidade do ensino e naquele mesmo município tem uma escola estadual que o ensino não acompanha essa mesma qualidade, quando o aluno sair do ensino fundamental do município e for para o estado no ensino médio, ele vai ter problema na aprendizagem, porque ele saiu de uma qualidade acima e foi por uma qualidade... Se a realidade vice-versa é a mesma, né? E se a realidade social é a mesma, por que uma escola está tendo desempenho melhor ou outra pior? Exatamente. Então, é nós adaptarmos, né, as condições para as escolas do ensino fundamental e ensino médio, tendo a mesma qualidade do ensino, o que é importante e é bom para o Estado, para os municípios, mas, sobretudo, para os alunos, né, colocar-los no mesmo patamar de qualidade ao longo de todo o seu período de estudos, que vai desde o início da escola até ele sair formado lá no ensino médio.
Presidente, formação de professores também é um ponto a evoluir? Olha, os professores, eles são peças fundamentais, peças-chaves nesse processo. E esse teu questionamento é muito pertinente, porque os professores, eles precisam serem valorizados, né, pela sua atividade tão importante, mas eles também precisam se adaptar a esse novo momento que nós estamos vivendo, de mudanças profundas na sociedade e mudanças também na forma da transferência de conhecimento, aprendizagem. Então, nós estamos discutindo, já ouvimos muitas colocações de especialistas e dos próprios professores que eles precisam ter uma formação permanente, continuada, especialmente na área de tecnologia, porque o professor está ali disputando a atenção do aluno que tem um smartphone no bolso. Tem um conhecimento, né? Tudo ali. Exatamente. Agora tem até o chat GPT. Exatamente. E não é culpa do professor, porque a formação que ele recebeu lá na universidade, que nós recebemos, que agora, em pouco tempo, houve uma transformação profunda, né? Então, formação continuada de professores tem que ter, inevitavelmente, para você dar as ferramentas para que o professor possa transferir o conhecimento, fazer com que a aprendizagem vá ao encontro daquilo que o aluno espera, que é uma escola que seja atrativa, que é uma escola que tenha um ambiente acolhedor, que ele se sinta bem, que ele queira permanecer na escola e ele tem contato com um mestre que cativa. Mas para isso o professor precisa desta formação, porque ele não pode perder para a tecnologia. E ele tem que ter o aluno como alguém que ele possa fazer com que aquele ser progrida, cresça na vida através do seu papel de ensinar. Então é um tema que com certeza o Rio Grande do Sul vai ter que avançar muito aí e nós vamos ter que... Eu te diria, Kleber, que nessas nossas andanças nós já identificamos 4 eixos principais que devem nortear aqui o trabalho final desses debates. Primeiro, que é um compromisso muito forte com a aprendizagem na idade certa, tomando por base as experiências de outros estados no Brasil. Segundo, é termos aqui escolas em tempo integral. Nós precisamos que os jovens fiquem mais tempo na escola. O governo já sinalizou aqui com bolsa de estudos, ampliação de escolas estaduais em tempo integral e também termos junto o ensino profissionalizante. Nós precisamos que o aluno tenha formação suficiente para, em saindo da escola, e um dia ele sairá da escola, já formado, condições de disputar uma vaga no mercado de trabalho, respeitando as características regionais. Talvez na região da Serra você tenha que ter um ensino profissionalizante voltado para o setor metalmecânico, moveleiro, né? Você tenha numa outra região, num determinado nicho, né, de mercado que pode ali você formar pessoas para atuarem naquele mercado. Presidente, só antes do senhor complementar, eu só quero convidar os ouvintes da Rádio Bandeirantes para que continuem acompanhando a íntegra do nosso programa nas redes sociais, especialmente dessa resposta em que o presidente Zanquim vai complementar e mais um pouquinho nós vamos conversar com ele. Espero vocês lá, bom final de semana. Presidente, conclua, por exemplo, o senhor estava falando dos 4 pontos. Então, a formação na idade certa, aprendizagem, né? Você tem ensino em tempo integral e profissionalizante, e você tem também a formação continuada dos professores, que acabamos de falar, e o ensino tecnológico. Você não pode pensar hoje em fazer educação sem tecnologia. Estrutura nas escolas, professor qualificado para trabalhar com a tecnologia, instrumentos e as ferramentas para que
o aluno chegue na escola e ele esteja envolvido com esse tema que é tecnologia, porque ali fora o mercado de trabalho vai exigir que ele esteja preparado para que a tecnologia possa ser a ferramenta de trabalho dele, porque é isso que as empresas, quem vai oportunizar o emprego, vai exigir. E financiamento, que é um outro debate que nós estamos fazendo também, porque é necessário que se façam aporte de recursos, e aí toda a sociedade pode se envolver nesse ponto para que nós tenhamos condições financeiras para cumprir todos esses programas que visam a transformação da educação no nosso estado. Então, resumindo, basicamente é isso, Kleber, o que nós estamos fazendo esse ano. O desafio é grande. O senhor falou no começo, né? É a prioridade do próprio governador declarado, né? Como é que é a interlocução do trabalho da Assembleia com a Secretaria da Educação, com o governo, para que as coisas evoluem? Não, nós já... A sintonia nesse... Exato. Quando eu fui escolhido para assumir a Assembleia, a primeira visita que fiz foi ao governador e disse a ele que nós trabalharíamos em parceria. Os poderes são independentes, mas nós temos que ser harmônicos. Então, definido esse tema, também comuniquei a ele, né, que nós faríamos aqui um debate com a sociedade e gostaríamos de colaborar com as iniciativas do Poder Executivo. Da mesma forma, falei com a secretária de Educação, que foi muito receptiva. A secretária Raquel é uma pessoa que tem um conhecimento muito profundo da área da educação. E, portanto, aquilo que nós faremos, nós vamos debater, claro, com o governo, porque não adianta nós fazermos aqui um debate do ano todo e não encontrarmos respaldo para a aplicação dessas ideias. E nem tampouco o governo tomar iniciativa se dentro da Assembleia, se for necessário aprovar alguma legislação, não encontrar o apoio. Então, nós precisamos, nesse momento, trabalhar em sintonia para o bem da educação dos gaúchos e das gaúchas. Então, eu confio muito nesta capacidade e na sensibilidade do governador de saber que aquilo que nós apresentaremos, discutido, claro, com a equipe técnica do governo, é com um único objetivo, que é contribuir com a melhoria da educação. E mais, Kleber, acho que é muito importante nós aqui criarmos legislações que permaneçam ao longo do tempo, porque os resultados educacionais nesses estados que nós estamos hoje buscando exemplos e as boas práticas, ocorreu por uma continuidade de políticas públicas na área da educação. E aqui no estado, infelizmente, ao longo dos anos, nós não tivemos uma continuidade, por governos que não se reelegeram. Então, nós agora queremos deixar como contribuição legislação que regulamente determinados assuntos na área da educação e que permaneça independentemente do governo de plantão. Vira legislação de Estado. Ó. Exatamente. Presidente, para encerrar, o senhor andou tendo aí, como é que está, quero lhe ouvir para encerrar, uma visão geral aí da Assembleia Legislativa. A Assembleia viveu um momento nas últimas semanas aí mais tenso, né? O senhor, que é conhecido como um diplomata e um conciliador, precisou exercitar essa vocação ali na reforma do IP, as portas da Assembleia trancadas. Deve ter sido uma experiência em que o Poder Legislativo mais uma vez foi testado e parece que houve tudo bem ao final daquele dia. Olha, Kleber, eu lembrei lá de 2015, quando nós tivemos um episódio muito semelhante, onde, num dia de votação, manifestantes trancaram os acessos da Assembleia. Foi o que ocorreu no último dia 20, na terça-feira. Chegando na Assembleia cedo da manhã, fui comunicado ainda, me dirigindo para a Assembleia, de que era impossível acessar porque todas as entradas estavam interrompidas por manifestantes que estavam ali desde o começo da manhã. Bom, imediatamente nós convocamos uma reunião emergencial da mesa diretora e depois do Colégio de Líderes e conseguimos acessar o Memorial do Legislativo, que é o prédio que fica do outro lado da rua Duque de Caxias, de frente ali para a Assembleia, e conseguimos acessar
aquele prédio e ali, então, nós nos reunimos. E, de fato, foi uma experiência interessante, porque eu não imaginei que tivesse uma manifestação onde impediria o acesso dos deputados e dos servidores da Assembleia no seu espaço de trabalho. Então, inclusive, nos manifestamos naquele dia. Isso foi uma violência à democracia, porque o Poder Legislativo, a Assembleia, representa a sociedade, representa, portanto, a democracia. E então não foi apenas uma agressão aos parlamentares, aos funcionários, mas também a toda a sociedade. Bom, nós buscamos, através do diálogo, a desobstrução dos acessos da Assembleia, não conseguimos, né, no diálogo que fizemos com os líderes do movimento, e aí partimos para uma decisão tomada em conjunto com a mesa diretora e ouvindo os líderes das bancadas, onde acionamos a força policial para que construísse, né, as condições de que os deputados pudessem entrar na Assembleia, e foi o que ocorreu. Graças a Deus não tivemos nem um tumulto maior, né? A Brigada Militar foi muito ágil, né, em criar as condições, e nós então conseguimos entrar no prédio da Assembleia e depois, com 2 horas de atraso, damos início a uma sessão extraordinária, né, onde apreciou um projeto, que era o projeto que motivou toda aquela movimentação, que foi a da reestruturação do IP. Tentamos, esgotamos o diálogo, né, através do diálogo, as condições para se fazer a sessão daquele dia. Não conseguindo, acionamos a força policial e foi então aquilo que permitiu que nós pudéssemos entrar no plenário e fazer a votação. Muito bem. Presidente, para encerrar, do ponto de vista pessoal e político, chefia de um poder, mais uma experiência nessa jornada aí do ex-vereador de Marau, deve ser uma experiência diferente, certamente, né? Diferente, Kleber. É uma experiência que eu, com certeza, vou carregar, né, para o resto da minha vida, a honra que eu tenho em presidir um poder, né, o legislativo, a Casa do Povo, mas ao mesmo tempo que tenho noção bem clara da responsabilidade, tenho também a noção da finitude do cargo, né? De um ano só. Um ano só, né? Então, nesse ano, vou procurar desempenhar da melhor maneira possível o papel que me cabe, que é chefiar um poder, fazer a representação interna e externa deste poder, né? E honrar o voto dos colegas, que pela primeira vez, por unanimidade, a mesa diretora foi eleita. Primeira vez, né? E quero passar o cargo para o próximo presidente, né, com a imagem da Assembleia na sociedade igual ou melhor de quando eu recebi. E acho que aí eu poderei dizer que cumpri o meu papel. E é claro que essa alegria, né, que eu tenho em presidir a Assembleia é uma experiência que ela é única, né, e eu compartilho esta alegria com todos aqueles que também confiaram na gente para estar. E foram quantos nessa última eleição? Foram 45.500 gaúchos e gaúchas que me honraram com mais um mandato. Presidente, obrigado e sucesso aí nessa caminhada concreta aí que o senhor... Muito obrigado, Kleber, pela oportunidade de falar contigo, com todos os ouvintes da Band, nesse teu programa que tem esse outro olhar sobre determinado tema. E talvez na Assembleia todos os temas são importantes, mas acho que falar em educação é falar do presente, mas sobretudo do futuro, e falar dos nossos filhos, dos nossos netos, e falar do desenvolvimento do nosso Estado. E é isso que deve unir a todos nós parlamentares, independentemente de partidos políticos, e deve nos motivar para seguir a caminhada. E merecia um outro olhar à educação, né? Muito bem. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.